Como nós sabemos, a ontologia antropológica do Martin Buber constitui, né, conceitualmente, os dois modos de nós sermos, né? O modo ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, né? Que o Buber chama de eu-tu, e o modo acontecido de nós sermos, o modo não fenomenológico de nós sermos, o modo reflexivo, o modo teórico e o modo comportamental de nós sermos, né? Que o Buber vai chamar de eu-isso. Né? Então, eu-tu e eu-isso são os dois modos de nós sermos. Né? Nós vivenciamos o eu-isso, né? O eu-tu progressivamente se impõe, se afirma, nós vivenciamos a momentaneidade instantânea do modo eu-tu, e essa vivência do eu-tu transita para o modo eu-isso. O eu-tu como modo fenomenológico de sermos do acontecer, que, à medida que suas possibilidades se desdobram e se exaurem, se convertem em instalação coisificativa, em eu-isso, no modo coisa de sermos, no modo acontecido de nós sermos. Então, modo eu-tu de sermos, fenomenológico existencial, né? E modo eu-isso de sermos, modo de sermos do acontecido. O modo eu-tu de sermos é o modo de sermos da vivência de possibilidades, né? É o modo de sermos da ação, da atualidade e da presença, né? E que se dá como dialógica, ou seja, como a relação, né, de compartilhamento de sentido, sempre com uma diferença, com uma alteridade, com um tu. Né? O eu-tu se desdobra como o desdobramento da ação, a interação, né? Que se dá como um compartilhamento da produção de possibilidades e de sentido. Né? Um tu que é da natureza não humana, ou que pode ser do interhumano, ou que pode ser do sagrado. Né? Mas sempre esse par, né, como uma relação intrínseca, constituinte do modo eu-tu, do modo dialógico, do modo ontológico de nós sermos. Né? O modo de sermos do acontecido, o modo de sermos eu-isso, é o modo de sermos no qual nós não vivenciamos a atualidade e a presença. Né? Nós não vivenciamos possibilidades e o desdobramento de possibilidades. Nós experienciamos, né, a condição de acontecido, a condição de instalação coisificativa, né, que se dá como reflexão, relação sujeito-objeto, no modo teorético de nós sermos ou no modo comportamental. A vida humana é uma contínua oscilação entre esses dois modos de ser, entre o modo eu-isso e o modo eu-tu. Né? Não existe nada de errado com o modo eu-isso de nós sermos. Todo mundo objetivo, todo mundo da cultura, né? Todo mundo da história, toda a esfera pública, né? Se constitui com o eu-isso. Né? Se constitui no modo coisa de sermos, se constitui no modo de sermos do acontecido. Mas o que vivifica continuamente esse mundo acontecido é a vivência do modo eu-tu do acontecer, do modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer. Né? Seria, no dizer do Buber, a vivência do espírito. Né? Porque, fundamentalmente, para o Buber, o espírito é a resposta do homem ao seu tu. É a vivência da atualidade e da presença, nesse modo ontológico de sermos, que é a vivência de um tu como possibilidade, a vivência de um eu como possibilidade, de um eu-tu como possibilidade, que é a ação e que é a criação e que é a superação. Então, a saúde da gente é a contínua oscilação entre um modo de sermos do acontecer e um modo de sermos do acontecido. O modo eu-tu de sermos e o modo eu-isso de sermos. Né? Essa observação do Buber permite ele desenvolver importantes observações com relação ao humano. Né? E algumas delas se dão na constituição de dois pares de conceitos, né, extremamente importantes. Né? O Buber vai falar de liberdade e destino, né? Por um lado. Né? E por outro lado, ele vai falar de fatalidade e arbitrário.
né? É importante que nós entendamos esses 4 conceitos, esses 2 pares de conceitos, porque o Buber vai dizer assim, liberdade e destino se conjugam juntos, né? Juraram fidelidade mútua, né? Da mesma forma que se relacionam a fatalidade e o arbitrário, né? São 2 pares de conceito, né? E a liberdade se dá exatamente na vivência do modo fenomenológico, existencial e dialógico de nós sermos, na vivência do modo ontológico, do modo eu-tu de nós sermos, né? Fundamentalmente, a liberdade para o Buber é a vivência do modo eu-tu de sermos, porque no modo eu-tu de sermos, né, nós não somos constrangidos pela causalidade. Né? A grande questão é essa, né? A causalidade não se constitui no modo eu-tu de nós sermos, né? O modo eu-isso de nós sermos, não. O modo eu-isso de nós sermos é todo ele pautado, né, pela causalidade, né? Tudo passa por causa e tudo passa por efeito, né? No modo eu-tu de nós sermos, não. Essa é uma das propriedades mais importantes do modo eu-tu de nós sermos. Né? Não é o modo de sermos da causalidade, no qual vigora a causalidade. Na verdade, né, ele tem uma série de características iguais a essa, extremamente importantes, né? Porque o modo eu-tu de sermos não é o modo de sermos da vivência da relação sujeito-objeto, né? Não é o modo de sermos das relações de causa e efeito, da causalidade, né? Não é o modo de sermos da utilidade, né? Não é o modo pragmático de nós sermos, né? O modo eu-tu de sermos, né? Além do mais, não é o modo proposital de nós sermos. O modo eu-tu de sermos é o modo desproposital de nós sermos. É um despropósito a vivência do modo eu-tu, é um despropósito a ação, efetivamente, né? Basicamente porque o modo eu-tu de nós sermos é a vivência de possibilidades, né? E a vivência do desdobramento de possibilidades. Nós navegamos na possibilidade, nós surfamos na possibilidade, né? No modo eu-tu de sermos, na atualização da possibilidade, na presença da possibilidade, né? E esse surfar na possibilidade, esse navegar na possibilidade, essa vivência do desdobramento da possibilidade é exatamente o que a gente chama de ação, e o que a gente chama de criação, e o que a gente chama de superação. De um modo tal que na vivência do modo eu-tu de sermos, na vivência da atualidade e da presença, nós vivenciamos a liberdade. Porque nós vivenciamos a multiplicidade de possibilidades, né? O processo implicativo da organização das possibilidades, do desdobramento e da atualização das possibilidades, né? De um modo tal que na vivência do modo eu-tu de sermos, nós podemos vivenciar o desdobramento das possibilidades e escolher, ou sermos escolhidos pelas possibilidades, pela força das possibilidades, pela força plástica das possibilidades. Escolha, né? Fundamentalmente, né, é essa a questão, né, da liberdade e do modo eu-tu de sermos, né? Porque no modo eu-isso de sermos, tudo é causalidade, né? No modo de sermos ontológico, eu-tu, a causalidade não vigora. Vigora a escolha, né? Vigora a liberdade que permite a escolha, que permite nos escolher ou sermos escolhidos pela força das possibilidades, né? De um modo tal, né, que ao escolhermos, né, segundo a observação do Buber, nós determinamos o destino, né? O destino se constitui na medida em que nós mergulhamos no modo eu-tu de sermos, na momentaneidade instantânea da ação do modo eu-tu de sermos, né? E vivenciando o desdobramento das possibilidades, vivenciando a ação, a atualidade e a presença, nós escolhemos, né? Então, essa escolha determina o destino, né? De modo que para o Buber, liberdade e destino estão
comprometidos um com o outro, né? É a liberdade que permite o destino, né? E o destino traz a novidade para o mundo coisificado, né? O destino traz a superação para o mundo coisificado. O destino traz a criatividade, traz a superação para o mundo coisificado, né? Então a vivência, né, dessa alternância com o modo eu, tu de sermos permite-nos continuamente injetar criatividade no mundo coisificado, no mundo público, né? Mas essa alternância entre o modo eu isso e o modo eu tu de sermos pode se prejudicar, né? Por vários fatores culturais, políticos, históricos, existenciais, né? A vivência da alternância entre o modo eu isso e o modo eu tu de sermos pode sofrer um prejuízo, o que significa que, não podendo permanecer no modo eu tu de sermos, porque a possibilidade é um desdobramento que nos joga para fora do modo eu tu de sermos, a própria vivência da ação é uma desatualização, né? Não podendo permanecer no modo eu tu, nós paramos no modo eu isso, né? E nós nos constituímos de um modo mais usual, mais habitual, no modo eu isso de sermos, no modo de sermos do acontecido, no modo não ontológico de sermos, né? E nós passamos a privilegiar esse modo eu isso de sermos, né? Essa parada no modo eu isso de sermos. Nós não podemos abolir nenhum dos dois modos, mas nós podemos restringir ao máximo o modo eu tu e pararmos no modo eu isso, né? E nos insistarmos no modo eu isso, na instalação da coisa, instalados enquanto coisa, instalados no acontecido, né? Essa instalação no modo eu isso de sermos, né? Essa instalação no acontecido é o que o Buber chama de fatalidade, né? O modo eu tu de sermos é um fazer, né? É o modo de sermos do fazer especificamente. A ação é um fazer, é um desdobramento de possibilidades, é uma atualização, né? O modo eu isso de sermos é um feito, é um fato, né? Privilegiarmos o modo eu isso de sermos é o que se chama de fatalidade, né? E a fatalidade é esse insistamento no modo acontecido de sermos, no modo eu isso de sermos, né? De modo que continuamente insistados no modo eu isso de sermos, a vida perde em presença e atualidade. A vida perde em possibilidade, a vida perde em potência, que é característica do modo eu tu de sermos. E progressivamente a vida deixa de ser acontecer para se instalar no acontecido, né? No acontecido é exatamente aonde se constitui o arbitrário, né? A fatalidade e o arbitrário estão comprometidos um com o outro, né? Do mesmo jeito que liberdade se constitui com o destino, né? Liberdade e destino se conjugam e juntos produzem a ação e o sentido, né? Do mesmo jeito, a fatalidade e o arbitrário se conjugam juntos também. E tem a ver com esse insistamento no modo eu isso de nós sermos, né? Então, no modo eu tu de nós sermos, nós não arbitramos. Ou seja, nós escolhemos, mas nós não decidimos, né? Nós não decidimos o desdobramento da possibilidade, né? Quer dizer, nós vivenciamos o desdobramento da possibilidade, das possibilidades, nós vivenciamos a argumentação e a competição entre as possibilidades, até que as possibilidades se impõem como um eixo de ação, de atualidade e de presença, de criação, de superação, de regeneração de saúde, né? Mas no modo eu isso de sermos, né? O modo eu isso de sermos privados de presença e de atualidade, privado de possibilidade, né? Faz com que nós assumamos uma atitude arbitrária, né? Nós estamos predefinidos, né?
nós não nos abrimos à presença do dialógico, nós não nos abrimos à interação com o tu, nós não nos abrimos à interação no âmbito do dialógico, né? Insistados no modo eu isso de sermos, nós simplesmente assumimos uma postura arbitrária. Uma postura arbitrária que, inclusive, confere uma aparente segurança, né? Uma aparente certeza, porque no arbitrário nós não vivemos a incerteza do desdobramento de possibilidades e da constituição da ação. Nós vivemos num mundo de certeza, né? Na fatalidade, né? Nós vivemos num mundo de certeza, né? Mas é um mundo de certeza privado de possibilidade, privado de criação, privado de atualização, né? Um mundo privado de movimento, um mundo privado de emoção, um mundo privado de alegria. Esse é o mundo da fatalidade, do insistamento no modo eu isso de ser, né? Privado, inclusive, de criação, privado de superação e de regeneração para a saúde, né? Então, o modo eu isso de sermos insistado constitui a fatalidade e a fatalidade constitui o arbitrário, né? E o arbitrário é essa certeza que você vai, por exemplo, passar pelo dialógico, mas você sairá do dialógico, do momento do encontro, do mesmo modo que você entrou, né? Quer dizer, o arbitrário, né, simplesmente não se oferece ao encontro, não se oferece à dialógica. Insistado no modo eu isso de ser, ele não se dá a presença e a atualidade do modo eu tu de sermos, né? E se constitui e se instala no acontecido, né? No paralisado, né? No modo não fenomenológico de nós sermos, no modo não ontológico de nós sermos, né? Então, a alternância, né, entre os modos eu isso e eu tu é a saúde existencial da gente, é a saúde ontológica da gente, né? E permite ao Buber entender esses dois processos, né? E a conjugação desses dois pares de processos, né? Ou seja, a liberdade e o destino que se constituem na vivência do modo eu tu de sermos e a fatalidade e a arbitrariedade que se constitui no insistamento no modo eu isso de sermos, no modo coisa de sermos, no modo acontecido de sermos.